Quero mais uma vez agradecer aos irmãos que nos visitam. Alguns chegaram depois do início do culto, depois eu posso cumprimentá-los na saída, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um. E Ele possa nos falar hoje pela sua palavra. Para isso que nós estamos aqui. E eu peço aos irmãos agora que abram. Nós vamos fazer hoje uma pequena interrupção nas exposições de Romanos. E nós vamos voltar para o Velho Testamento hoje, 1 Samuel 17. Deixe esse texto aberto, que nós vamos tratar sobre ele. E conforme apropriado, vamos ler os versículos. Primeiro Samuel 17. Samuel, Reis, Crônicas. Versão RC. O irmão explicou isso para mim uma vez, eu era adolescente, eu nunca mais esqueci. Que era difícil, era Samuel, Crônicas, Reis, não é a ordem inversa alfabética. S. Vamos lá. Esse é um texto, irmãos, diferentemente do que estávamos a estudar em Romanos, que é doutrina apostólica. Nós estamos agora num livro que é uma narrativa histórica. E é importante nós percebermos que nós temos vários personagens e esse texto é um texto com muita ação. Então eu peço que os irmãos procurem perceber as cenas que nós temos nesse texto para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, a vitória de Davi sobre Golias é um tema central, mas nós vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nesse texto aqui. Quando nós vemos narrativas históricas, nós não podemos deixar de dizer que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ela é um relato de Deus, é o que Deus quis nos revelar. E nem sempre os relatos são bonitos. A história é o que ela é, né? Isso é verdadeiro, inclusive, fora da Bíblia. A história é o que aconteceu, né? Muitas vezes pessoas tentam reescrever a história, mas não dá. Tem fatos, né? Tem relatos, e o que a palavra de Deus nos mostra é o que está aqui. Então, muitas vezes, algumas cenas não são das mais agradáveis, mas elas estão na palavra. E nós vamos passar por elas. Vamos entender um pouco o contexto das passagens. O estilo literário que prevalece aqui nos livros de Samuel é de narrativa histórica, como eu já disse, e uma das técnicas literárias bastante consideradas aqui é o contraste. Então os irmãos percebem, no começo do livro fala sobre Ana e Penina, Samuel, fiel, os filhos de Eli, filhos de Belial, Jonatas, Saul, Davi, Saul. Ou seja, a palavra vai mostrando alguns contrastes que são didáticos para nós, que nós temos que lembrar deles depois. Temos então pelo menos dois contrastes no texto de hoje, que é Davi e Golias, mais Davi, o ungido de Deus, versus Saul. Quem era Davi? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele era ungido de Deus, era um rei em ascensão pela presciência e pela soberania de Deus. E nós temos Saul, que era um rei decadente. Então temos essas duas figuras aí, Davi e Saul. E temos a figura também do Davi e Golias, que está no texto aí. Não vem muito ao caso, mas a autoria de Samuel, ela é confirmada, parte de Samuel, parte de alguns outros profetas, como Gade e como Natã, porque tem relatos da morte de Samuel, ele não estaria narrando a sua própria morte. Então, alguns completaram essa obra do livro de Samuel, mas temos assim a convicção que ele escreveu boa parte de todo esse relato que aqui está. Qual era o cenário anterior aqui, historicamente falando, em relação aos livros de Samuel? Era o período dos juízes. Após a morte de Josué, o povo de Israel caiu em apostasia. Ficou desgovernado, com ciclos de declínio moral, espiritual. E durante a história de Juízes, se os irmãos lerem, algum dia vamos fazer uma exposição, esse livro sai sangue das páginas, porque é um livro onde mostra o pecado do povo, volta para Deus, corre, cai de novo. Então é um período caótico, foi um dos períodos mais caóticos da história de Israel. E é interessante como é que encerra-se o livro de Juízes, 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel,
não havia chegado a monarquia ainda, cada um fazia o que achava mais reto. Olha que coisa bacana. Pecadores dizendo, ó, vamos nós aqui, o que nós vamos fazer? Cada um fazia o que achava por bem. Não tinha direção, né? Então, nesse período, o juizado, o sacerdócio estava concentrado numa família, tinha os juízes, mas eles se corrompiam, o sacerdócio era corrupto, vide os filhos de Eli. E naquela altura, os grandes impérios do mundo, Egito, Mesopotâmia, Babilônia e Assíria, estavam enfraquecidos. As duas nações mais hostis a Israel naquele momento eram os filisteus a oeste e os amorreus a leste. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Nós já vimos várias mensagens e histórias a respeito dos filisteus. Os filisteus, eles eram superiores tecnologicamente, eles controlavam o uso do ferro, o que lhes dava vantagem militar e econômica. Então os israelitas não tinham onde afiar suas ferramentas, eles tinham que pagar para os filisteus, eles tinham que atravessar a fronteira, pagar, né, se humilhar ali, pagar o preço que tinha que pagar, para eles poderem ter alguma ferramenta para trabalhar, não ferramenta de guerra, porque os filisteus não deixavam. Então tinha essa rixa histórica. 1 Samuel 13, 19 a 22, se quiserem conferir, não vamos parar por isso aqui. Temos uma questão cultural também na narrativa de Samuel, nós temos uma transição. Como eu disse, a transição de um período de juízes, onde Israel era um bando de tribos esparramadas, né, pela terra lá de Israel. E quando vira para 1 Samuel, nós vamos ter a entrada da monarquia. Então vai começar o reinado, vai começar a figura de reis. Isso vai mudar substancialmente a vida deles. Os irmãos se lembram o que Deus queria? Deus não queria colocar um rei sobre Israel. Mas o que eles falaram? Os irmãos lembram? Todos os povos têm rei, nós também queremos ser nosso rei. Não é isso? Um rei bonito lá, para nos representar, né? Aquele coração humano, orgulhoso. Então eles queriam ter um rei igual os outros povos tinham. Deus falou, eu quero ser o rei de vocês. Se vocês querem um rei, eu vou dar um rei. Mas vocês vão ser servos desse rei. Vocês vão pagar impostos para esse rei. Vocês vão vender o melhor de vocês para esse rei. A serviço desse rei, vocês vão ser meio que escravos desse rei. Tá? Então é isso que estava a acontecer ali. E no contexto bíblico aqui mais imediato, nós vemos a chamada de Samuel, profeta, lá nos primeiros capítulos, e todos os fatos ocorridos desde a escolha de Saul, a unção de Saul, a rejeição de Deus a Saul, até a narrativa do capítulo 16, em que Davi é escolhido ungido como rei. Então, no capítulo 16, se os irmãos olharem aí, Davi foi escolhido como o novo rei de Israel. Mas quem era o rei de fato ainda era Saul. Ele estava destituído por Deus, mas ainda estava perante os homens. E Davi, ele era submisso ao rei, que ele considerava ungido de Deus. Ele falou, não vou mexer com o ungido, e esse é o sentido de não tocar no ungido, que tinha naquele contexto ali. Ele só se proliferou ali como rei, se evidenciou como rei, porque quando Saul saiu de cena, mais para frente, com a morte de Saul, aí Davi entra no reinado. Então ele ficou quieto ali na vida dele, porém já ungido por Deus. Qualquer hora nós vamos estudar um pouco para entendermos melhor isso aí. Bom, vamos ver então, a começar 1 Samuel 17, de 1 a 11, para ver então a grande afronta do inimigo de Israel. Primeiro Samuel 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Lembre das ações, das cenas aqui. Estavam esses no monte da banda da Lém, e os israelitas no outro monte da banda da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia candeleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Imagine como que era esse guerreiro. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança
de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linhas de batalha? Não percam tempo com isso. Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Embora nós não confiemos muito em Golias, mas a palavra tinha valor naquela época. Se isso acontecesse, eles iam se sujeitar aos israelitas, como de fato aconteceu. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras de filisteu, espantaram-se e temeram muito. O texto mostra então um cenário típico de guerra, muito comum na altura. As guerras com os exércitos a enfrentarem-se, os irmãos podem ver isso muito em filmes, a enfrentarem-se diretamente. E ali que instalou-se então um conflito totalmente inesperado com a aparição de Golias. Ninguém sabia que aquele homem ia aparecer ali. O gigante de aproximadamente 3 metros de altura, uns falam 2,5, 2,70, 2,80, não importa, mas ele era maior que todos nós aqui, ele era grande, né? Ele decide afrontar os exércitos de Israel, desafiar a que alguém viesse pelejar diretamente com ele, e o exército do vencido seria escravo do vencedor. Essa afronta aconteceu durante 40 dias, 2 vezes por dia. Os irmãos já pensaram numa ameaça de guerra? Alguém, não vou falar nomes aqui, para não causar problemas, mas que fica ameaça, 40 dias ameaçando, de manhã e de tarde, a qualquer momento vai vir bomba, né? Era o que estava acontecendo ali. O Golias afrontando, né? Isso vai minando, vamos dizer, a moral dos israelitas ali, vai entristecendo, vai causando mais medo. Então é uma intimidação que ele fez. E ali foi um insulto, que foi também uma aprovação. No hebraico, a palavra, o número 40, ele tinha um sentido geralmente de prova. Então, dilúvio caiu por 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, e Golias ficou 40 dias ali importunando os israelitas. Verso 10. Hoje afronto as tropas de Israel. Para já uma nota muito importante. Lembremos que Golias representava ali uma oposição. Ele não era apenas a Israel, mas uma oposição a Deus. Quem Golias estava afrontando não era Israel, estava afrontando a Deus. Afrontar os exércitos de Israel, que era o povo de Deus, constitui-se de uma afronta ao próprio Deus. Mexer com o povo de Deus é mexer com Deus. E qual foi a atitude de Saul e dos israelitas? Versículo 11 e 24. Olha os detalhes aqui. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e tremiam grandemente. Espanto e medo. Saul foi aquele rei bonito que eles escolheram. Eu quero um rei. O texto lá, depois podem conferir, 1 Samuel 9:2. Dos homens de Saul para cima, ele se sobressaía a todo mundo, tá à altura dele. Ele não era gigante, mas era bem mais alto que a média ali dos israelitas. Naquela altura, os reis não ficavam numa sala de controle, prontos para correr para um bunker cheio de segurança. Naquela época, os reis iam à frente de batalha, eles eram os primeiros a ir para a batalha, né? Mas ali estava Saul, o grande rei bonitão, espantado, com medo, sem se mexer. Nós vemos então aqui um Saul totalmente paralisado, de medo, acovardado, deixando o seu povo ali à mercê e não dando esperança para ninguém. O que vai acontecer agora? Não sei, o rei está ali, eu o rei, o que vai acontecer? Não sei, estou aqui sentado, né, assistindo aqui, vendo o Instagram, brincadeira. Nós não sabemos, né? Bom, mas esse cenário de guerra começa a mudar. Vai entrar alguém em cena, e nós vamos ver isso a partir do versículo 20, 1 Samuel 17, 20 a 23. Esse conflito que eu disse que começou a ser instalado ali, ele altera-se drasticamente agora com a entrada de David no cenário da guerra. Vamos lá, versículo 20.
Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, Jessé o pai dele, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Imagine os filmes que a gente costuma assistir, todo mundo vendo quem vai dar o grito primeiro para atacar. Davi deixando o que trouxera aos cuidados da guarda, da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. O pai dele tinha pedido para ele fazer isso. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Olha que oferta, né? Pela matança ali de Golias. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Davi era um estrategista, ele não saiu com a primeira informação que ele tinha na frente. Ele foi a conversar com seus irmãos, com as pessoas, para saber se de fato era aquilo que estava acontecendo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desce apenas para ver a peleja. Isso é aqueles fatos que ocorrem para tirar a atenção, né? Para tirar o foco ali do que Davi estava a fazer. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se ele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Bom, no meio dessa cena, o conflito começa a se agravar e aparece um rapaz jovem, bastante corajoso, que era David. Vamos falar logo sobre a coragem dele. Ele aproxima-se do campo de batalha para cumprir o que o seu pai havia pedido. Manda lá, leva um lanchinho lá para os seus irmãos, pergunta se eles estão bem, manda para o chefe da guarda lá algo mais para ele, um agrado. Era parte da cultura ali. Ele era um jovem responsável, ele era obediente à autoridade dos pais e que desde cedo trabalhava ali nos negócios da família, era um pastor de ovelhas. Agora, uma nota importante para nós hoje, uma pequena lição: homens de Deus, eles são chamados de suas rotinas normais. Muitas vezes nós esperamos, a Simone falou um pouco sobre chamado, né? Muitas vezes nós esperamos os chamados espetaculares e cinematográficos. Deus chama homens na sua rotina. Davi estava lá a cuidar das suas ovelhas, sabia nada do que ia acontecer, assim como Abraão estava lá também cuidando do gado dele, tocando a vida dele, não sabia que ele ia ser aquele que iria fazer uma aliança com Deus para a posteridade. Então, Deus usa pessoas normais do dia a dia, pessoas que estão no seu dia a dia, que não fizeram nenhum curso para aquilo que elas vão fazer, mas a parte cinematográfica vem depois, porque é Deus que faz essa parte, né? A glória é dele. Ok, lição para nós. Davi ouviu os insultos de Golias a Israel, ele indignou-se profundamente. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Incircunciso era praticamente um xingamento, e era a forma como muitas vezes os israelitas referiam-se aos filisteus. Essa palavra referia-se a pessoas que estavam fora da aliança de Deus. Lembre que a circuncisão era um símbolo físico da aliança com Deus. Deus estabeleceu ali com Abraão, e eles eram incircuncisos, eles não tinham essa aliança com Deus. Imediatamente Davi vai a Saul, prontifica-se para ir lutar,
Saul, a partida, não concordou. Não, tu és muito jovem, não tem experiência nenhuma de guerra, vai lutar com um guerreiro poderoso, assustador. Após toda essa argumentação, essa demonstração de determinação por parte de Davi, ele convenceu: não, matei o leão, matei o urso, e o Senhor me livrou da mão do urso, me livrou da mão do leão. Saul concordou e cedeu-lhe a sua própria armadura. Então tá bom, pega a minha armadura e vai. Saul, o rei lindo, bonito, corajoso. Vai, manda um menino lá, para ver se ele faz alguma coisa. Veja que coragem, aceitar qualquer tipo de ajuda para enfrentar um gigante. Porque ele que deveria enfrentar foi omisso. Pior que ele foi Adão, né? Adão mandou Eva, pôs Eva no fogo, né? Os homens ali na guerra estavam preocupados com as famílias, as mulheres em casa, as crianças, e eles estavam lá para a batalha, só que estavam paralisados por aquela situação, e Adão fez o contrário. Adão ficou: não, olha a mulher que tu me deste, né? Então, nós vemos aí o que o pecado fez de inversão nos nossos valores. Bom, Davi saiu então a enfrentar o gigante, com o tipo de armas com que ele estava familiarizado. Eu não vou usar esse negócio, não vou usar essa armadura, isso vai me engessar. E ele foi com uma funda e algumas pedras. Detalhe, cuidado com aquelas alegorias fantasiosas, mensagens sobre as 5 pedrinhas, tá? A fé, a esperança, o amor, etc. que ele pegou, não tem nada a ver, gente. Ele pegou 5, só usou uma. Sabemos como eram essas pedras, né? Mas o importante é a mensagem que o texto bíblico quer transmitir. Às vezes esse tipo de mensagens desviam o foco do que o texto quer ensinar. Então, o que o texto quer transmitir? É o que nós estamos agora procurar extrair. Golias desprezou a aparência, amaldiçoou, invocou seus deuses, ignorou, vamos dizer, a Davi. E o conflito começa a chegar perto do seu clímax. Versículo 34. 34, vamos ver até o 47. Acompanhe as cenas. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca, levantando ele contra mim, agarrei pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul estava aceitando qualquer ajuda ali, desde que ele não fosse para a batalha. Saul vestiu Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Lembrando que Saul era um rei decadente, já rejeitado por Deus. Só um detalhe. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando aos filisteus. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A guerra era do Senhor, não era de Davi, não era de Saul, não era de ninguém. E nesse conflito, nesse momento, a única confiança que Davi tinha era em Deus. Entregar-se a Ele, para aquele momento,
tão singular ali na história de Israel que tem uma prefiguração muito grande que nós vamos falar no final. Bom, ele foi destemido, e vamos parar um pouco aqui para refletir. De um lado, então, nós temos Saul e todo Israel amedrontado, paralisado, como eu já disse, no campo de batalha. Do outro lado, temos Davi de enfrentar com coragem o filisteu. Parece que é um teatro que está todo mundo assistindo. Deve ser bom ver esse menino, o que vai acontecer ali, né? Parecia uma brincadeira para alguns. Será que Davi sozinho era mais corajoso do que Saul e todo o exército de Israel? Não precisa responder em voz alta. Será que ele era mais corajoso que todo mundo? Aquele menininho ali? Teria ele alguma espécie de vocação para ser um guerreiro prodígio, né? Que todo mundo ia acabar de descobrir, e agora nós vamos descobrir um novo guerreiro aqui que faz maravilhas. Seria ele um grande herói para ser imortalizado nas histórias infantis? Definitivamente não. Havia uma grande diferença na realidade que cada um deles enxergava. Enquanto Saul e os israelitas enxergavam as coisas da forma meramente humana, material, o poderio militar dos filisteus, a força de Golias, as fragilidades estavam a olhar isso, Davi enxergava além. Davi olhava para o alto, de onde vinha o socorro, de onde vinha a força, e ele estava a ver uma realidade espiritual que ninguém mais estava a ver. Davi, então, deve ser reconhecido não simplesmente pela sua audácia pessoal e coragem, que é uma virtude, que nós podemos estimular isso nos meninos, são características louváveis, dignas de imitação, mas isso não é tudo que Deus espera dos homens. Ele espera discernimento espiritual. Os israelitas conheciam a lei de Deus, reconheciam Deus como único Deus, aprendiam desde pequenininho, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo mundo sabia que era repetido na escola dominical desde criança. Mas, o que aconteceu ali? E na hora de fazer essa fé valer, né? Eu diria assim, trazendo para uma linguagem atual, eram todos crentes ali, era uma igreja ali, todo mundo criado na igreja, mas agora na hora de enfrentar uma luta, uma batalha, como que você coloca isso em prática, né? Bom, o que aconteceu ali? Somente Davi teve essa percepção espiritual de que Deus, o Deus em que eles criam, era real, era o Deus dos exércitos, era o Deus poderoso das batalhas, era o Deus da aliança, o Yahvé, cujo nome não poderia ser sequer pronunciado, jamais poderia ser afrontado. E nesse nome, Davi lutou. Davi não fixou-se na sua força, na coragem, mas no poder de Deus. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele não chegou depois de dizer, olha o que eu fiz. Não, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Irmãos e irmãs, próxima vez que formos ensinar essa história para as crianças, em casa ou na EBD, vamos enfatizar quem é o grande herói da história. Foi Deus. Foi Deus que venceu. O Davizinho, ele tem as suas características, Deus escolheu o homem que ele quis escolher, mas o vitorioso foi o nosso Deus. Nós podemos ressaltar a obediência dele, a coragem dele, mas fala que quem venceu de forma milagrosa, humanamente inexplicável, não tem explicação aquilo, uma pedra que acertou ali, foi Deus, tá? Meu irmão, desculpa, estou com resquício da gripe e um pouco de emoção, esse texto aqui mexe muito comigo. Aqui nós podemos trazer uma importante explicação para nós hoje. Os israelitas conheciam a Deus e a sua lei, mas Davi teve um verdadeiro discernimento sobre quem Deus é. Existe uma grande diferença. Conhecer a verdade nem sempre traduz-se em discernimento espiritual. De nada adianta lermos a Bíblia, adquirirmos conhecimento teológico, estudarmos a Bíblia, virmos a igreja, sermos religiosos, se essa verdade que nós aprendemos, que nós defendemos muitas vezes só racionalmente, ela não é aplicada a um discernimento espiritual que venha moldar as nossas atitudes no nosso viver diário. Não adianta dizer que cremos em Deus, que amamos a Deus, que a palavra de Deus é verdade, mas vivemos de modo contrário ao que Ele nos ensina em Sua palavra. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Ou seja, quem de fato tem fé em Deus demonstra na prática que vive uma vida segundo os propósitos de Deus. E essa história então vai para o seu clímax e o encerramento desse conflito. Nós vamos ir agora a partir do verso 48 até o 54.
Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, ele se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na forge, tomou dali uma pedra e com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, perseguindo os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E saíram filisteus feridos pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu, a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Cenas horríveis, relatadas com muita naturalidade aqui no texto bíblico, né? Imagine a cena. Mas nós vemos então a forma certeira como Davi atinge Golias, como mata. Essa morte desmoraliza completamente o exército filisteu e simplesmente eles bateram em retirada. Aí o exército de Israel tomou coragem, né? Mas não que eles tomaram coragem, porque era realmente plano de Deus que eles só se mexessem a hora que o que tinha que acontecer acontecesse, que foi a vitória de Davi sobre Golias. A vitória foi conquistada, a ação de Deus ali no terreno e a coragem que todos precisavam para completar a vitória naquela batalha vieram por Deus, não por causa da vontade humana. Mas reparem que essa história tem, então, detalhes um tanto grotescos, como Davi cortando a cabeça de Golias, né? Tirando as crianças da sala, levando a presença de Saul. Eu fico imaginando a cena, Saul chama ele, vem andando com a cabeça pendurada, né? Conversando com a maior naturalidade do mundo, naturalidade de um guerreiro. Não devia ser uma cena muito bonita de ver, certo? Portanto, essa história, ela não é tão gira, linda e fofinha como muitas vezes ela é romantizada, como ela é contada. Golias não era um mero duelista, como se fosse um grande atleta que entrou numa competição. É uma história de alta gravidade e tensão. É um ambiente caótico, é um ambiente de guerra. Golias personificava o mal, a ofensa ao povo da aliança, a oposição a Deus, a blasfêmia contra Deus, Santo Todo-Poderoso. Naquele contexto era uma batalha real, que as pessoas podiam enxergar com um inimigo perigoso, em condições totalmente desfavoráveis para Israel. Entretanto, Israel precisava preservar a aliança com Deus, o culto, os sacrifícios ao Senhor. Tinha que restaurar isso, para isso que eles foram chamados. Foram chamados para cultuar a Deus. Caso fossem exterminados e destruídos, isso significaria o fim do povo de Deus. Mas nós sabemos que isso não iria acontecer, né? Porque Deus é soberano. E graças a Deus a história não termina dessa forma. Vamos então para a conclusão, tirar algumas lições importantes desse texto para nós. O que essa história tem a ver conosco? Eu já vi mensagens do tipo: precisamos vencer os gigantes da vida, então vamos lá seguir o exemplo de David, né? É só uma boa aplicação moral para essa história, mas é muito mais que isso. Tem muito mais profundidade, né? Eu não posso parar para pregar uma coisa dessa. Nós podemos fazer um pouquinho dessa aplicação, mas isso empobrece a riqueza aqui do texto bíblico. Essa história indica-nos algo muito mais sublime, muito mais profundo. É uma história marcante, ela faz parte de um contexto maior da história da redenção, traçado pelo Deus poderoso, desde o Éden, na qual todos nós somos incluídos pela graça de Deus. Se estamos aqui hoje em Cristo, é porque nós estávamos dentro dessa história, em algum momento. E Deus estava a escrever essa história naquele episódio que deixou aqui registrado. Davi prefigurava o grande rei, Jesus, o rei dos reis, Jesus Cristo, que foi considerado um tipo de Cristo.
Lembre que Jesus nasceu da linhagem de Davi, ele foi chamado também de filho de Davi, e a vitória de Davi sobre Golias então prefigurava algo muito maior, a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre os principados, potestades, mediante a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Essa é a grande mensagem que nós podemos extrair desse texto da vitória de Davi. Estava preparando o cenário da história para a chegada do verdadeiro rei, que é Jesus. Então é isso que nós temos que ter em mente, o significado profundo que essa passagem nos traz. Colossenses 2,15, vamos ler rapidamente. Podemos começar no 14, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida, Paulo está se referindo a Jesus, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, aqui a culpa do pecado, removeu-a inteiramente, encravando na cruz. Essa palavra encravando lembra alguma coisa? No texto que lemos? Alguma coisa encravou na testa de Saul? De Golias? E tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa foi a grande vitória de Cristo. E é isso que aquele texto ali estava a prefigurar. A cabeça da serpente foi esmagada na cruz, conforme Deus prometeu a Adão lá em Gênesis 3,15. Assim como aquele instrumento rudimentar, a funda de Davi, um negócio totalmente sem jeito, né? Bem rudimentar mesmo. Aquilo derrubou o gigante. A rude cruz de Cristo também era algo muito rudimentar. Mas ali a morte do Cristo crucificado realmente garantiu a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, e trouxe garantia de vida eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Essa é a grande mensagem que nós podemos tirar desse texto. A história que vimos hoje, portanto, ela faz parte de um plano divino para enviar-nos o verdadeiro e definitivo Rei, que veio a este mundo, morrer por nós, ressuscitar, tirar-nos do império das trevas para a sua maravilhosa luz. A brutalidade das cenas que nós vimos, eu disse que as cenas não são bonitas, lembra-nos da gravidade do pecado e como ele deve ser tratado. Foi isso que Davi fez, com toda a ousadia, em nome de Deus, e o verdadeiro Rei Jesus veio receber o golpe mais violento na cruz, em nosso lugar. O golpe que precisava ser dado por causa do peso do nosso pecado, Jesus Cristo recebeu na cruz para que ele nos trouxesse vida, para que ele pudesse nos justificar. Muito maior do que o golpe de espada na cabeça de Golias, foi a morte vergonhosa do único justo que passou sobre a face da terra, Jesus Cristo. Ele fez isso por mim, por você. Pelos nossos pecados ele foi crucificado e a sua ressurreição garantiu-nos a vitória definitiva sobre a morte. Portanto, irmãos, o grande gigante do ser humano a ser vencido chama-se pecado. Ele nos separa de Deus, Deus se entristece com isso. O verdadeiro Rei Jesus Cristo derrotou o pecado e só na cruz que nós encontramos realmente o resgate daquilo que nós perdemos lá no Éden. Jesus é o único caminho de salvação para todo aquele que nele crê. A obra de Cristo é suficiente, completa e perfeita. Nada deve ser acrescentado ao que o Senhor fez. E Ele o fez com perfeição. Então vamos encerrar com algumas rápidas aplicações. Primeiro, se nós entendemos que o maior problema do ser humano é o pecado, que o leva a estar eternamente separado de Deus, então precisamos resolver esse problema. Crendo e entregando-nos a Jesus como o nosso único, suficiente Salvador e Senhor, pois essa é a decisão mais importante que nós podemos tomar na nossa vida. É uma decisão de vida ou morte. Se tu entraste aqui hoje e ainda não tens certeza da tua salvação, Deus está a dar novamente a oportunidade de arrepender-se dos seus pecados e entregar a tua vida ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós estávamos a discutir isso na reunião dos homens. Nosso maior problema foi resolvido. Os outros são detalhes, né? O nosso grande problema é que isso resolveu. Para aqueles que já têm a segurança de salvação em Cristo, lembre-se que nossa luta contra a carne e o pecado, nós temos que continuar a reconhecer que precisamos do Senhor para ir à nossa frente. Reconheçamos que o Senhor dos Exércitos é quem vencerá de fato as batalhas reais. A batalha espiritual não é nossa, é do Senhor. Ele nos deu armas para nós
agirmos nessa batalha, a oração, a palavra, a fé, a esperança da salvação, mas a batalha dele. Nós não temos poder para isso. O sobrenatural é de Deus. E é isso que nós vimos nesse texto. Davi não estava preocupado com as ofensas dos israelitas, mas indignado com a afronta ao Senhor dos exércitos. Precisamos, portanto, ter esse mesmo discernimento espiritual de Davi hoje, para que a verdade aprendida a respeito de Deus, da sua palavra, possa tornar-se em prática na nossa vida. Finalmente, a vitória final será do Senhor. Vitória contra o mal, contra toda injustiça, contra todo pecado. E como lembrou no Jó, os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus garantiu que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja que ele instituiu. Portanto, irmãos, avancemos em cumprir a missão que o Senhor determinou para a sua igreja neste mundo. Vivemos para a sua glória, segundo a sua vontade, confiados no Rei dos Reis. E no final de tudo, a glória será dele, de Jesus Cristo. Amém? Estar do lado dele é uma questão de vida ou morte. Estejamos junto com Cristo. Vamos orar? Senhor, como é forte essa mensagem, Senhor. Quão indignos nós somos de estar aqui, de saber que fomos alcançados pela graça, por tão grande salvação. Te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua soberania, que tu és o Deus que trouxe o homem para perto de si e quer salvar. O Senhor continua com as mãos estendidas, continua com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua bondade. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos falou esta manhã pela tua palavra. Edifica nossos corações, edifica a tua igreja, abençoa o teu povo que aqui está, cuida dos nossos corações, que nós possamos saber que o protagonismo na igreja é de Cristo e que ele seja realmente o centro das nossas atenções, das nossas ações. Louvamos o teu nome, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.